oportunidades, né? Hoje nós temos um tema muito especial para vocês. Tema especial. Vamos falar de planejamento. Ok, a Milena está chegando aqui. Falar de planejamento e execução objetiva, né? Como ser competitivo, fazendo planejamento e execução objetiva. Milena, boa noite. Boa noite, Gilson. Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Olha só, eu estou muito feliz pelo tema de hoje, sabe? O tema de hoje vai ser um... eu tenho certeza absoluta que sim, eu tenho certeza que muita gente vai gravar muito, prestar muita atenção naquilo que a gente vai comentar aqui, porque esse é um dos temas. Você foi muito feliz no título, né? Ser competitivo requer planejamento e execução objetiva, não é execução qualquer. Eu gostei muito desse título e eu acho que nós vamos trazer muitas contribuições significativas hoje, viu? Nossos amigos já estão chegando aí. Você reconhece alguém? Maurício Filho, seja bem-vindo, Maurício. A maioria deles. Silvio, farmacêutico gestor do Natan. Que bom. Seja bem-vindo, Silvio. Boa noite, meu amigo. Que bom. Obrigada, pessoal, pela presença, viu? A gente fica muito feliz que o nosso trabalho da consultoria se estende a essas grandes reflexões de lives externas, né? Que é o qual a gente tem aí uma grande programação. E vocês estão sempre atentos aos nossos convites, ao nosso trabalho. E hoje é uma live que complementa muito a atuação do nosso trabalho, com certeza. E eu fico feliz também que a gente está falando tanto para o nosso público interno quanto externo, né? Como você disse, porque olha, é muito interessante fazer reflexão sobre planejamento, sobre execução. Eu diria assim, sem planejamento e uma boa execução, o que vai acabar acontecendo, né? Como é que vai acabar sendo feito o trabalho? É muito, muito interessante o que a gente vai ver aqui hoje. E eu espero que a gente consiga alguns exemplos práticos, né? E aí você vai poder dar contribuição muito boa também, porque você tem toda a convivência com o pessoal, com os clientes no dia a dia, né? Mas estou bem ansioso até, porque esse é um tema que não podia faltar nessas lives aí de novembro, né? E só lembrando, nós estamos na jornada, a jornada Farma, oportunidades e ameaças para 2021. É claro que nós estamos muito mais focados nas oportunidades, né? E fazendo com que as ameaças sejam atenuadas. Esse é o ponto, né? Sempre vai ter ameaça, mas essas contribuições que a gente vem dando aqui é no sentido de atenuar as ameaças e fazer com que o proprietário usufrua mais com competência das oportunidades que estão no mercado, né? Muito bom. Porque quanto mais a gente tiver esse trabalho bem... a questão da ameaça, ela traz as necessidades, né, Gilson? Porque quando a gente conhece elas, é aí que nascem as grandes oportunidades. É isso que a gente quer gerar de valor agregado do conhecimento do varejo Olha farma. só, nós já podemos começar, Milena, né? Já são 20 horas e 2 minutos. E aí eu não sei, você deve ter preparado algumas perguntas e tal. Nós podemos começar, né? Dando as boas-vindas a todos os nossos amigos. Só lembrando, Milena, depois você me lembra também que na última semana, como sempre, a gente tem live toda terça-feira, às 20 horas, né? Aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. O nosso amigo Luiz, tem feito essa mágica de fazer simultaneamente. Mas na última semana do mês, nós faremos lives todos os dias, de segunda a sexta, onde a gente vai encerrar a jornada e provavelmente teremos algumas novidades, né?
Mas eu queria, então, que você iniciasse Perfeito. oficialmente. Vamos lá ao nosso tema tão especial de hoje. É isso que o Gilson comentou agora, que todos possam aí estar anotando nas suas agendas, no seu compromisso de novembro, né? Estamos fazendo aí um trabalho intensivo sobre grandes reflexões do que nos espera, né? Como ameaças e oportunidades que a gente vai enfrentar no ano que se Sim. aproxima. Gilson, o nosso grande tema de hoje, do dia 10, dentro da reflexão que a gente tem, quem muitas vezes não acompanha, tá lá a nossa agenda de lives no Uhum. nosso site, né? gilsoncoelho.br. Todas as terças-feiras nós temos ali uma agenda programada e em exclusivo, como o Gilson mencionou, né? Na última semana do mês a gente vai fazer aí um grande intensivo de segunda a sexta para a gente finalizar e findar o mês de novembro Uhum. com as nossas lives. Mas vamos lá, Gilson. Eu quero dar boa noite a todos. A maioria aqui são os nossos clientes, amigos, parceiros, né? De uma jornada aí constante e regular do nosso trabalho. Então, hoje o nosso tema é: Ah, Gilson, como ser competitivo de mercado hoje? Com a reflexão que você acabou de olha falar. só, olha, É uma palavra simples, mas que é, tem um peso muito como ser grande, né? competitivo, o título é ser competitivo, requer planejamento e execução objetiva, mas especificamente, gostei da tua pergunta sobre ser competitivo, né? O que é ser competitivo numa farmácia nos dias de hoje? Olha só, eu acho que, primeiro, é ter um resultado diferenciado. Se você tem um resultado diferenciado, o que é resultado diferenciado? Não é para ter 2, 3, 5%. Resultado diferenciado, com algum conforto, né? Então, a empresa tem que dar lucro. Se você não tem resultado, você não é competitivo. Já estaria numa situação delicada, já estaria vulnerável. Outra coisa importante, mas quando é que a gente tem um resultado diferenciado? Quando a gente tem um bom modelo de negócio. Um bom modelo de negócio. Quando o dono, quando ele afirma assim, eu tenho um bom modelo de negócio, o que significa isso? Olha, eu sei comprar, sei administrar direitinho, a gente tem os nossos processos estruturados, né? Um bom modelo de negócio é isso. Então, é como se fosse uma caixa onde você tem entradas e saídas, e ali dentro ele consegue fazer um trabalho de alto valor agregado. Um bom modelo de negócio é quando ele é respeitado pelos concorrentes. Ele é respeitado, os concorrentes têm cuidado com ele. Outra coisa também importante um bom modelo de negócio é quando ele é simpático aos clientes, às vezes até amado pelos clientes. Isso significa ter um bom modelo de negócio, um negócio lucrativo, né? Infelizmente, a maioria das farmácias brasileiras elas não são competitivas. Muita gente, depois, com o tempo, acaba adquirindo essas competências, essa habilidade para se tornar uma empresa competitiva. Mas a maioria se defende. A maioria se defende, fica o tempo todo na defensiva, né? Mas olha que interessante. Mas o mercado é um mercado que vem crescendo, ele é um mercado bastante significativo. E a gente, no nosso trabalho, o que a gente faz é fazer com que mais farmácias, principalmente os nossos clientes, sejam competitivos, tenham um resultado diferenciado, né? E um detalhe, só para encerrar esse tema, ser competitivo não sangrando no resultado. Às vezes, Milena, a gente olha de fora, né? Mas o sujeito é muito combativo e tal. Olha como ele tem preços agressivos. Mas quando você vai analisar, ele está debilitado em termos de resultado. O que a gente gosta, e a gente gosta de ajudar os nossos clientes, ser competitivo com resultado diferenciado. Aí é bacana, né? Quando é competitivo, sangrando no resultado, aí é uma coisa meio de fachada, entende? Ele corre riscos. Se tiver algum concorrente mais agressivo que dá uma emparelhada, ele sofre um pouco e tal. Então, eu gosto muito. Olha, tem uma frase que me acompanha há muitos anos: ser competitivo é quando o proprietário ou a proprietária chama os filhos e diz assim: o pai está bem, nossa empresa está bem, né? Ele nem sabe direito por quê, mas está bem, está confortável. Ah, e sem sofrimento também, né? Não está escrito em nenhum lugar
que o proprietário de farmácia tem que sofrer. Não, não, sem sofrimento. É um trabalho que requer inteligência, né? Mas isso me encanta. Isso, quando a gente sabe, quando a gente contribui para que isso aconteça para os clientes, isso é importante. Então, essa competitividade, por isso que a gente está fazendo essa live de hoje, né? Para que a farmácia seja mais competitiva. E aí com certeza, vamos falar do planejamento e da execução objetiva, que foi o título que você colocou, né? Gilson, e esse conceito de competitividade, ele é muito comum, né? As pessoas têm isso assim a todo momento, em Sim. várias áreas, né? Vamos pensar dentro de um conceito que a gente está quase aí nos finalmente. Tem pessoas que já iniciaram, por Sim. exemplo, a Black Friday, né? Sim. Dentro do varejo farma. Vai oportunizar o trabalho do mês Uhum. todo, né? Com gerações de tráfego de forma inteligente, um trabalho muito bem planejado, contextualizado. E eu quero pegar essa Uhum. deixa para você, né? Se a gente está falando aqui de competitividade, a gente está falando muito sobre o calendário de Sim. eventos de uma empresa, né? Que ela tem todos os grandes elos contextualizados na Uhum. sua execução. Mas, muito além do calendário, a gente precisa abordar a Sim. questão do planejamento, né? Para eu querer ser competitivo hoje no segmento farma, eu preciso ter a concepção do planejamento na minha Uhum. mentalidade, né? Isso tem que estar aí a todo momento na minha mente, no meu comportamento, e eu dedicar meu tempo com Sim. exclusividade Uhum. para isso, né? Então, eu te faço assim uma pergunta. Uma farmácia hoje que ela é independente, uma Uhum. pequena rede, né? Como a gente pode contextualizar esse conceito Uhum. do Olha que planejar? interessante, né? Eu tenho uma frase que me acompanha há muitos anos: quem fracassa ao planejar, já planejou fracassar. Vou repetir: quem fracassa ao planejar, já planejou fracassar. Então, o fracasso está no planejamento mal feito, por exemplo, né? Depois tem a execução. Então, olha só, o planejar, o que é o planejar? É projetar, é fazer um plano, né? Você fazer um projetar, se antecipar um pouco, estudar as etapas, as sequências. Então, isso é um mínimo de reflexão. É isso que a gente quer dizer com planejamento, né? O que deve ser feito, como vai ser feito, quem vai fazer. É muito importante, as tarefas da farmácia são tarefas multidisciplinares. Você tem várias disciplinas, né? Tem compra, tem venda, tem. Então, isso precisa ser feito com alguma antecedência, né? O Bernardinho dizia que o segredo da competição é a preparação. O que é a preparação? A preparação é o Isso. planejamento mínimo, básico. É claro que a gente vai falar depois também um pouco sobre a execução, que é fundamental. O melhor planejamento do mundo é importante, mas ele tem que ser acompanhado de uma execução bem feita, de alto nível. O que é a execução? É a prática. A gente vai falar disso um pouquinho depois, né? Agora, olha que interessante. Então, você planeja, você estuda as etapas, quem vai fazer o quê, né? Para quê? Para que não seja um negócio assim de fazejamento. O contrário do planejamento é fazejamento. O que é o fazejamento? É quando a pessoa já sai fazendo, mas sem muita reflexão, né? Então aí é muito no improviso, sem reflexão, muito no improviso. Aí nós estamos falando de uma tarefa assim muito mais de amador, né? O mercado de farmácias no Brasil não está mais para amador. Eu costumo dizer que já não tem mais gente boba, né, Milena? Então, os concorrentes são grandes, Isso. o mercado está verticalizado, tem muitas empresas grandes, empresas que têm algum nível de competência e tal. Então, é muito importante. E o que nós fazemos? O nosso trabalho é transformar amador em profissional, transformar prejuízo em lucro. Então, o planejamento é muito importante sobre isso. Mas olha que interessante, mas para os novos o planejamento é difícil. É difícil porque por isso que a contribuição que a gente faz é muito grande. Por quê?
porque ele não tem referenciais. Então a pessoa abriu, mas agora, meu Deus, tem que planejar tudo, mas não estudou isso, ele não tem referenciais. É como se ele olhasse atrás dele tem um painel cheio de gavetas do que ele aprendeu na vida, mas ali não tem referenciais sobre planejamento disso ou daquilo. Então a pessoa tem muita dificuldade. É por isso que a ajuda da consultoria é muito significativa, né? A pessoa nunca fez aquilo, não tem experiência daquilo, não tem nem ideia de como começar, então ela vai fazer errando. E quando ela vai fazer assim, na base da tentativa, do erro, demora muito tempo para ser assertivo, entendeu? Então, a consultoria auxilia muito nesse ato de planejar. E olha que interessante. E no começo, né, quando ele tem uma loja, você conhece muitos clientes nossos que a gente ajuda nesse sentido, né? Quando ele tem uma loja, olha que muito interessante o que eu vou dizer agora. A média rede, por exemplo, já tem o compras ajudando a planejar, a execução vai ser na loja. Já tem o marketing ajudando a planejar, a execução é na loja. Mas na pequena farmácia, na farmácia independente, o dono é tudo. Então ele tem que planejar, ele tem que executar, mas aí ele não tem referenciais. Então por isso que a ajuda, né? A ajuda é muito grande, a ajuda é muito importante, ela é muito significativa, entendeu? Nessa fase. É claro que depois também, mas você deve ter até o prazer de falar de alguns cases, né? O quanto é importante essa ajuda que a gente dá nessa fase inicial. E aí também, é claro que uma pequena ou média rede também ela tem outros desafios que eles não estão acostumados, né? Agora, no começo, tudo é mais difícil, a impressão que dá, né? Gilson, eu tô tentando me aguentar Sim, aqui, mas eu vou falar. por favor. Você me Uhum, abre a oportunidade. Eu tenho um grande case, né? Como consultora, a gente recebeu uma empresa. Essa empresa ela tinha uma grande uhum, fragilidade de uhum. processos, de entender o que se é os padrões que precisam ser Uhum, estabelecidos para as grandes assertividades, né? A gente fala que a farmácia ela é uma ação conjunta, ela é uma ação uhum, sinérgica de ações. Todo o nosso trabalho ele tem um contexto, um tema é sempre uhum. interligado ao outro, né? Nada é Sim, sim, perdido, né? sim, Nada é no achismo. A gente tem bases muito concretas e sim. fundamentadas de resultado. Mas para que não fique naquela situação de amadorismo, eu sempre reforço para você que é uma questão de gestão de consciência. Primeiro, do proprietário entender a necessidade daquela melhoria contínua, ele conseguir conceber essa informação, ele olhar para o negócio dele, e esse olhar, ele é Uhum. um olhar crítico, porque é o negócio dele, é É. a vida dele que está em jogo. Então, eu posso dizer assim claramente para você que quando a gente fala que nós temos grandes cases de resultado em Sim, curto espaço de sim, tempo, nós com certeza. temos, né? Mas junto com esse curto espaço de tempo, existe uma energia muito forte Sim. canalizada na execução. A execução é quando a gente converte aquele conhecimento específico em tirar as Uhum, grandes dúvidas, em esclarecer como realmente uhum, reestruturar a nossa casa e as coisas começarem a tomar forma, a tomar corpo, aquilo realmente uhum. internalizar dentro do DNA da empresa. E a empresa começa a respirar Mas essas olha informações só, você falou uma novas, coisa muito né? importante, que é o trabalho que começa com o proprietário, né? Se ele não entende, se ele não É o entende, não proprietário. compreende, não abençoa as mudanças no ambiente da loja dele, vai ser muito difícil. Então, você tocou num ponto muito importante, né? Veja o quanto que a gente tem de material para trabalhar a cabeça do proprietário como protagonista e tal. Isso é muito interessante. Porque daí, quando acertou com ele, a base vai automaticamente acaba conseguindo, né? Com certeza. E essa concepção de que a gente sempre reforça, né?
independente se a farmácia ela é particular, se ela é de família, se é uma pequena rede, uma média rede, independe da proporcionalidade do negócio. O que nós mais trabalhamos é a consciência da melhoria contínua, no sentido que hoje eu recebi um WhatsApp, né? E esse cliente tem hoje uma pequena rede, mas uma pequena rede com grande representatividade de resultado. Né? Na casa, praticamente de 2 milhões mês Sim. de faturamento. Né? E quando eu peguei esse cliente, ele tinha aproximadamente 77% de CMV. O resultado líquido é praticamente mano a mano, né? No ponto de equilíbrio. Não estava devendo muito, né? Não estava tão negativo, mas também não tinha uma sobrevida, uma sustentabilidade. E eu recebi uma mensagem que esse CMV de 77 conseguiu chegar em 66. 11% de resultado líquido a mais, né? Isso que você tirou do CMV vai direto para o resultado líquido, né? 11%. E foi direto para o resultado líquido, o CMV, Gilson, com equilíbrio das despesas, com aumento de faturamento, com o trabalho da produtividade por funcionário. Aliás, me lembra, deixa eu fazer uma observação. Nesse final de semana eu gravei 10 vídeos sobre produtividade por funcionário. E eu gostaria que você começasse a liberar essa semana para os nossos clientes. São vídeos inéditos, mas que bom que você está citando esse exemplo aí, né? Deixa eu só fazer uma observação rápida, né? 10% de 2 milhões é 200 mil reais de resultado líquido na última linha todo mês. Então, ele já pode começar a fazer um plano de expansão com capital próprio, inclusive, né? É muito significativo isso, né? É muito significativo. Deixa eu fazer uma observação só. É quando o conhecimento produz os seus efeitos. Quando o conhecimento, colocado em prática, produz os seus efeitos, dá o seu resultado. Continue com essa explicação, que eu estou adorando isso. E quando a gente olha isso, qual que foi a mensagem que eu recebi no WhatsApp? Eu não estou acreditando. Essa foi a frase, né? Eu não estou acreditando. Aí eu escrevi embaixo assim: eu acredito. Eu acredito na força da sua disciplina, em entender que você precisa ser competitivo, em entender que você se planeja com cada determinado conhecimento que a gente trabalha, mostra no AVA, conduz, orienta através das lives e você põe a mão na massa. Né? Você realmente tem que entender o teu papel como protagonista e um grande executor da mudança. Ele é o teu cara. Negócio. Ninguém vai cuidar, amar, zelar, se dedicar ao seu negócio mais do que você. Mas foi algo tão extraordinário que o feedback foi assim: olha, nós estamos aí, nós findamos agora, né, 9 dias do mês de novembro, e nós já estamos com um declínio tão representativo, com campanhas que foram trabalhadas, elucidadas, né? Com campanha foco, campanha de polivitamínicos, a assertividade do trabalho dos métodos, né, através do gerador de tráfego. Gilson, eu ganhei o dia, sabe? Eu fiquei muito feliz porque tanto eu como a Keila, como a Ana, né, nós como consultoras somos extremamente dedicadas, alinhamos muito bem essa relação, né? E olha que interessante. Do entender para poder atender e eles conseguirem ele falou executar, assim, mas na realidade ele acreditou porque ele foi lá e fez. Ele foi o protagonista, né? Fez tudo. E você sabe, essa postura que ele fez é muito importante. Crer para ver. A postura do São Tomé, ela é complicada, né? Porque eu só acredito vendo. Aí ele não faz nada e não vai ver. Então,
é crer para ver. Então, por isso que a gente faz todo o trabalho com o proprietário, dando segurança naquilo que a gente faz, né? Eu fico muito feliz com isso. A pessoa que nos ouve agora, que não é da consultoria, é bom que você entenda o seguinte: quando a gente pede para esse cliente dar um testemunho, ele fica receoso de dar um testemunho. Por quê? Porque ele está construindo uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Então, ele está comendo quieto. E é assim que a gente... né? Por exemplo, assim, não, tem gente que já chega arregaçando placa de desconto. Não, a gente faz um trabalho interno. Muitas vezes acontece essa revolução, né, Milena? E o concorrente dele nem sabe. Porque o Nem projeto é low profile, a gente não fica alardeando muita coisa. É um trabalho interno de cura. Lembra disso? É um trabalho interno de cura. Nós estamos curando as nossas mazelas. E é isso que você falou aí. Isso me encanta, isso me alegra muito, né? Isso me deixa muito feliz, né? E temos vários casos desses, né? E pensando nesse, entre outros tantos casos que a gente tem, Gilson, essa grande reflexão da nossa live de hoje, ela contempla tudo aquilo que a gente tem como provisionamento para 2021, né? A gente está falando aqui de entrar num ano com maior competitividade, entender a essência, né, o conceito, a definição de ser uma pessoa competitiva de forma sustentável, né? Não fazer essas grandes mazelas, como você comentou. E o fato do saber planejar, o brasileiro ele tem dificuldade de ter essa cultura. Não está no DNA dele. Não está no nosso DNA, né? Quando a gente fala quando a gente está aí contextualizando um PDCA, né? Muitas pessoas acham que isso, colocar no papel, muitas vezes ela nem sabe o que pôr. Mas, pessoal, eu comento aqui com vocês, se vocês não souberem o que vocês têm que colocar, comece de alguma maneira, né? Comecem de alguma forma aquela situação que você, como gestor, você como proprietário, que está ali na loja, que tem uma grande dificuldade, que sente a dor da operação no dia a dia, comece a desenhar para a gente poder te orientar, né? Porque a essência dessa live aqui hoje é execução objetiva daquilo que você tem no teu mindset. Milena, eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que ele não sabe planejar? Mas eu diria para você o seguinte, ó. Comece contando para nós os teus planos. Quais são os teus sonhos? Milena, nós vamos liberar nos próximos dias uma série de materiais especiais sobre a materialização dos sonhos, né? Então, para você não ficar com aquela ideia só na cabeça, você vai conhecer, nós vamos liberar nos próximos dias um material que é o seguinte: sabe aquele sonho? O que te move? O que te move? Eu não sei se é a casa, se é o carro, a farmácia. Pois bem, a gente aplica no nosso... É o tripé. Né? Qual é o que materializa os sonhos, né? É muito importante isso. Se ele contar isso, a gente já começa a ajudar. Então, por exemplo, o que materializa? Primeira coisa, pense num tripé agora. Primeira coisa, número 1, estabeleça um objetivo, né? Na religião, na espiritualidade, diz assim: determine. Então, determine o objetivo. Tá bom, é o objetivo que você quer. Pode ser a casa, a farmácia dos sonhos, a rede dos sonhos, ok. E aí, qual é o outro tripé, Gilson? Né? Tem que ser um tripé. Bom, estabelecer os objetivos, você determinou, agora eu vou estabelecer as metas. As metas. O que são as metas? É como se ela pegasse o objetivo e desse uma fracionada. Você vai ter meta, dependendo do tamanho do projeto, né? Você vai ter meta anual ou de trianual, ou metas semestrais, metas mensais, metas semanais, metas. A fase da meta é interessante porque daí, olha, estamos fazendo planejamento, hein? A fase da meta, você já tem um deadline, já tem uma data definitiva, você já está definindo, a meta tem que ser alcançável, aquela coisa toda. Bom, estabeleceu a meta. E agora? A meta está estabelecida. Aí agora vem o terceiro ponto do tripé. Método para atingir a meta.
Esses Meta. 3 pontos, eu chamo isso de o tripé da realização. Isso materializa, traz para cá, para a realidade, aquilo que era sonho. Então, o planejamento, quando bem executado, olha, era um sonho simplesmente, né? Não, mas espera aí, eu determinei, estabeleci objetivos muito claros, aí eu estabeleci as metas muito claramente e, em seguida, eu estabeleci os métodos para atingir a meta. Porque se não tem método, né, Milena? Cada um faz do seu jeito. E cada cabeça... cada cabeça tem uma sentença. Então, esse tripé que a gente está falando é a materialização das ideias, né? Então, aí quando você está diante de uma pessoa assim, já não é mais aquele que vive com a cabeça nas nuvens, né? Que fica sonhando, não. Ele é um cara que executa, é um cara que faz, né? E essa parte da execução, essa é a parte, assim, muito importante, né? Porque é na execução que está a prática ali. Você pode observar um planejamento de uma casa, qualquer coisa, o planejamento está lá no papel, está ainda no papel, e o momento da execução é quando você materializa as ideias e traz para cá. A mesma coisa é um planejamento de uma loja nova, uma rede nova, é quando o dono idealiza e depois ele vai colocando, traz isso para o pé no chão, né? E aí consegue realizar. É muito interessante isso, né? Eu diria para você que é muito gratificante, né? Quando a gente consegue fazer esse tipo de contribuição, né? Você vai ter esse material especial, provavelmente na próxima semana. Bom, você já percebeu a quantidade de material inédito que a gente está trazendo todo mês, praticamente, né? Tá muito legal isso, né? Muito intenso, é muito intenso. Gilson, a Ana aqui respondeu uma pergunta, né? Da Biodrogas, Glória, né? Traduz para nós o PDCA. Ela colocou planejar, desenvolver, controlar e agir. Esse é o PDCA. Como se complementam essas palavras, né? Se a gente for parar para analisar na essência, o que nós estamos falando aqui, ser competitivo, você precisa ter a grande necessidade de saber planejar, saber como que vai o curso desse planejamento, né? O desenvolver sempre nos traz a oportunidade de fazer grandes reflexões. Se a gente pode ir um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, como que a gente consegue conduzir? O controlar é a grandes medidas de ajustes, né, Gilson? Que a gente vai colocando em prática isso. Mas o agir, pessoal, o agir é a grande essência do nosso trabalho, né? Nós temos que ter a formação da competência, todos vocês sabem que o nosso maior pilar é o chá, né? Habilidade e atitude. O conhecimento, habilidade e atitude. Antes mesmo da gente pensar no conhecimento, Gilson, a gente tem que ter uma grande proatividade para enfrentar o mercado hoje, como ele é competitivo, ele é acirrado, ele é voraz, ele é muito antenado, ele é violento e ele está sempre ativo e sempre em constante renovação. Então, eu queria fazer uma reflexão aqui para você. Só um minutinho antes da reflexão, eu queria fazer essa contribuição do PDCA, foi bacana, né? Em inglês é Plan, Do, Check e Action. Planeja, desenvolve, né? Controla e age. Olha que interessante, mas todo mundo sempre fala de girar o PDCA, rodar o PDCA de novo. Por quê? Porque quando você fez, rodou o ciclo, e agora? E agora? Parou? Vai parar de crescer? Vai parar de evoluir? Não. Planeja de novo, e aí, né, faz todo o ciclo de novo. E agora? Eu terminei, e agora? Vai parar de evoluir? Não. Então, aí tem aquela linguagem, né, muito frequente de gira o PDCA de novo, gira o PDCA de novo. Só que depois você está girando o PDCA já num outro nível muito mais elevado, né? É muito legal isso. Então, você não para de fazer a melhoria, não para. E ali no C do controle, o controle tem muito a ver também com os indicadores, né? Eu estou controlando,
também estou controlando para ver se eu estou alcançando, etc. e tal. E aí a gente vem com a contribuição da gestão à vista, né? Mas o PDCA é uma das coisas mais antigas que tem na gestão da qualidade, na gestão no mundo, né? Mas é muito importante isso. Voltamos à tua pergunta. Queria agradecer a pessoa que falou aqui sobre o PDCA. E a Ana respondeu aqui muito bem, né? Sim. Em prontidão. O que a gente está refletindo hoje, né? Sobre o varejo no conceito de saber ser competitivo, planejar, ter isso no mindset, mas muito mais do que planejar, Gilson, a gente precisa ter a força e a atitude de Sim, conseguir sem executar dúvida. isso, né? Eu queria que você trouxesse para nós essa concepção do Uhum, executar, né? Como que a pessoa ela tem que ter realmente esse domínio, essa força, essa iniciativa, que por mais frágil que ela tenha de um determinado conhecimento, ela precisa uhum, enfrentar o novo, né? Ela precisa, dentro desse ciclo do PDCA, ela uhum, precisa agir, ela precisa ter um comportamento uhum. mais proativo, né? Como que você vê, avalia ao seu modo aí com os seus longos anos, né, como consultor, né? Não posso falar muitos anos aqui, senão É, depois eu pego uma tá bom. interferência interna. Ok. O fio Sim, de cabelo branco, como que você avalia essa questão do executar, do na execução. protagonismo? Como isso modifica o trabalho da farmácia e a vida da pessoa enxergar novos horizontes, principalmente referenciando aí uma questão de Olha só, 2021. a execução eu aprendi no Japão, né? A execução é tudo, né? A execução, o melhor planejamento do mundo, fracassou na execução, então você fracassou na prática, fracassou na hora da prática, na hora importante. Então, o japonês diz que 92% dos projetos no mundo fracassam na execução. Então, a execução tem que ser cuidada, com carinho, com atenção. Né? E quando eles falam isso, eles também estão pedindo porque as melhores cabeças se voltem para a execução. Porque antigamente a execução era chão de fábrica, então chão de fábrica era peãozada e tal. Mas olha que interessante, a execução é onde estão os clientes. A loja é o Gemba, no caso a execução na farmácia é a loja, né? É onde estão os clientes, onde se agrega valor. Então, tem lugar mais importante onde estão os clientes? Não, né? Então, a execução é muito importante, muito importante. Eu ganhei um respeito, Milena, gigantesco pela execução. Um projeto que não tem execução, e é por isso que o nosso trabalho é consultoria com execução assistida, né? Por isso que a gente sofre junto com o cliente. Não é aquele negócio assim, olha, joguei o conteúdo, agora é contigo, galo velho. Não, não, não. A gente tem todo Se um trabalho vira. de comprometimento que a gente acompanha e tal, para que seja a execução assistida, monitorada e assim por diante. Então, a execução é muito importante, muito. Aí nós poderíamos elencar aqui um monte de atividade e a gente vai identificar assim que, caramba, o planejamento é importante, mas a execução é fundamental. Por que isso é bom lembrar É isso? Para que fundamental. assim, para que a execução não seja largada ao léu. Um detalhe importante. Digamos que daqui a pouco chegou uma média rede já, né? Pode ter o planejamento lá no marketing, execução é na loja. Pode ter o planejamento lá no compras, execução é na loja. E a função do gestor de loja de farmácia, ele é predominantemente um executor. Ele é predominantemente um executor, né? Ainda mais quando vai aumentando o tamanho da empresa e tal. E como eu falei, no começo, quando é a farmácia independente, ele tem que ser tudo, né? Mas a execução é fundamental. Errou na execução, isso significa o seguinte, mulher de Deus, na hora de executar, é a hora que nós estamos diante do cliente, é a hora da verdade, né? Então, esse é um momento muito especial que precisa ser tratado com carinho. Porque senão vai ser feito de qualquer jeito, né? E quando você fala em execução,
teve alguns clientes até que nos reportaram alguma dificuldade e tudo sobre o conduzir a Aham. execução. Recentemente, nós encaminhamos um material que ele fala completamente a preparação, né? A preparação, ele é o grande estar preparado para o que vier, né? E essa preparação é quando você tem um trabalho exaustivo Uhum. nos bastidores, né? Um trabalho com muito conceito, aquilo que você sabe que você está fazendo, porque não basta, Gilson, o proprietário ele ter o conhecimento tácito, tem que Uhum. ser explícito. A equipe dele, o gestor dele, os liderados dele, a gente sempre fala, a consultoria ela abrange Uhum. todos os níveis. A composição é a equipe Sim. que transforma a rentabilidade da empresa. Um proprietário esses dias me comentou assim, Milena, mas você acha que é interessante eu passar muitas informações para o meu entregador Sim. o meu entregador? Eu falei, pois é, o entregador é a tua Uhum. extensão, é a extensão Uhum. da tua loja. Ele precisa tanto ter toda a tua cultura quanto uma outra pessoa que está em contato ali Sem no dúvida. atendimento com o dia a dia do seu Uhum. cliente, o telefone, o trabalho do Todos, todos, televendas, todo o contexto da prestação todos. de serviço, a gente Uhum. precisa saber quais são os Uhum. nossos padrões, o que a gente leva em Uhum. consideração. Disso, eu quero reportar para você uma situação. Quando a gente fala da produtividade, até vou deixar aqui como um adendo Uhum. já para eu não esquecer, que esse Instagram aqui complica um pouco a nossa vida, a Sim. hora que vê já está acabando. A nossa live da Uhum. próxima terça-feira será os 3 grandes pilares da alta produtividade dentro do varejo farma. A gente vai elencar aqui quais são esses Uhum. grandes pilares, o quanto eles são Uhum. representativos para nós e o quanto eles precisam ser reflexivos no conceito do Uhum. planejar e executar. Mas eu queria trazer aqui para você uma Milena, situação Milena, bem deixa eu fazer pontual, só um né? pouquinho só. Eu vi uma pergunta, você estava fazendo a reflexão, eu vi uma pergunta ali. Gilson, você acha que então a liderança é o maior problema da execução? Olha, é fundamental, né? Porque, por exemplo, deixa eu refletir um pouquinho sobre isso. A loja é o local onde tudo Por favor. acontece. Então, a loja é fio desencapado, né? Aí, se você tiver um líder ali que não lidera, que não percebe, que não orienta, que não acompanha, que não dá suporte, eu sempre disse que o gestor da farmácia ele tem um bumbo na mão e ele dá o ritmo. E as pessoas seguem o ritmo, né? Então, quando ele dá o ritmo bacana, é tudo Perfeitamente. sinérgico, tudo funciona bacana, não tem gargalos. Agora, quando a liderança fracassa, aí a loja fracassa. Olha, é uma variável muito importante. Eu perdi a conta na minha vida quantas vezes a gente tinha uma loja fraca e nós mudamos a liderança e muda totalmente o perfil, muda totalmente o desempenho da loja. Essa é uma variável muito importante. Aliás, aproveitando a pergunta dele, por isso que nós criamos agora o PDL, o Programa de Desenvolvimento das Lideranças, né? E para aqueles que têm multilojas, nós vamos criar também mais um outro capítulo que é um PDL conversando especificamente com os donos, com os proprietários. Muito interessante isso. A liderança é tudo. Manda bala, Milena, volta à tua reflexão, por favor. Eu só quis aproveitar aquela pergunta ali, sabe? Claro, claro. E essas perguntas é a Sim, essência do nosso trabalho. É, quando a gente fala nessa concepção, Gilson, vamos sempre estar com o nosso mindset ligado sim. ao ano que vem, né? A gente sempre contextualiza essa grande abordagem. Se você quer ser competitivo, se manter vivo no mercado, frente a uma demanda tão drástica, né, de decadência de CNPJs Uhum. no varejo farma, faça
planejamentos que você consiga realmente olhar de uma forma diferente, independente Uhum. do seu tamanho. E quando a gente fala isso, a gente começa a elucidar essa Uhum. questão do planejar, Uhum. colocar no papel. Quando o proprietário não sabe o que colocar, Claro, nós damos o caminho, nós claro. orientamos para ele. Como eu comento com você às vezes, né? Às vezes um cliente chega até nós querendo um tabloide, quando você vê a dor não é na unha, e sim o É, problema está na mão, né? A metástase está muito mais forte sim. e comprometida. Então, pensando nesse grande planejamento, a gente tem como grandes temas que nós abordamos Uhum. como planejar, como entender isso, quais são as áreas que são influenciadas para que esse planejamento Uhum. seja efetivo. Quando a gente fala do calendário, né, que é algo tão assim próprio do nosso linguajar Uhum. do dia a dia, fala um pouquinho disso para os nossos amigos aqui, como a gente pode orientar, quais são os mais variados temas para que surja essa Uhum. grande Olha só, reflexão. né? A gente podia fazer um monte, uma lista gigantesca aqui. Por exemplo, abertura de uma loja, né? Abertura de uma loja. Você imagina, eu perdi a conta, Milena, de assistir quantas pessoas abriram a loja e perderam a loja. E perderam, talvez, um bom momento da sua vida. Porque não errou muito, errou tudo ao planejar. Né? Aliás, não planejou. Não, como diz, quem fracassa ao planejar já está planejando fracassar. Então, a abertura de loja, olha, mesmo que ele depois vá lá com todo carinho, com todo amor, mas aí ele vai cometer, quando ele não faz o planejamento mínimo, uma abertura de uma loja razoável hoje é 400, 500 mil reais, uma loja melhor, 400, 500 mil reais, e aí se ele erra no tamanho, etc. Né? Você falou de calendário agora, um calendário de eventos, se não tem um calendário de eventos na empresa, para mim não tem planejamento, é amadorismo no mais alto grau. Né? Sobre a abertura, por exemplo, a gente inaugurou um capítulo especial, nós vamos dar orientação específica sobre a abertura desde o primeiro mês, vamos começar a comunicar isso, porque quem é que nasce sabendo fazer a abertura de uma farmácia, Milena? E olha que interessante, e as pessoas chegam achando que o planejamento é dizer assim quais são os documentos e tal, que tem que. Mas peraí, tá bom, tem todos os documentos, abriu a loja, tá tudo legal, tá. Mas e agora? Quem são os concorrentes? Como é que eles agem? Qual é o meu posicionamento? Como é que eu vou me posicionar? Eu vou me posicionar de que jeito? Será que a minha fachada tem a ver com o que eu projeto na fachada tem a ver com o que eu faço aqui dentro? Né? Será que, meu Deus, tem um mundo de coisas, né? Nós estamos falando de um negócio. Então, é claro, ninguém é obrigado a Isso. saber disso, a saber de tudo isso, né? Então, para a abertura de farmácia, a simples tarefa de fazer um tabloide, por exemplo, precisa planejar um pouquinho, né? Mas o que eu vou colocar? Tá cheio de gente cometendo todos os erros de um tabloide simples, né? Fazer então reflexão, um pouquinho de reflexão. Eu entendo o entusiasmo dos clientes quando eles nos procuram. Por quê? Porque a gente tem protocolo para tudo isso. Então, isso facilita muito a vida, né? E quando você falou ainda há pouco, ele chega achando que a unha está machucada. Às vezes é o corpo todo até, né? Mas a gente com carinho, com humildade, vai ajudando, vai. Olha, eu pensei agora um outro tipo de planejamento, por exemplo. Contratar um funcionário. Como assim? Contrata. Mas como é que você vai? Você já estudou o perfil? O que você espera dele? Como é que vai ser a tua entrevista? Não, eu nunca fiz isso. Bom, então você encontra a pessoa e põe para dentro. Então é muito. Aí contratou. E agora, Isso. como é que ele vai trabalhar, né? Então, o que a gente percebe? Hoje nós temos todo um roteiro com orientação, com AVA e tudo. Hoje a gente treina e entrega o funcionário pronto. Antes dele vender a primeira caixa de medicamento, ele já foi devidamente escovado, né? Agora, olha que interessante. Mas a maioria contrata, põe para dentro e aí o funcionário no dia seguinte está lá assim, né?
E aí alguém encosta nele e fala assim, tu te vira, é assim mesmo. Comigo não foi diferente. Que tipo de trabalho vai ser feito? Que tipo de trabalho? Será que vai encantar os clientes ou vai cometer todos os erros? Olha, estou falando de contratar, né? Mas eu poderia falar também de demitir. Como assim, Justo? Peraí. É, Tem planejamento para demitir um funcionário? Claro que tem. Claro que tem. Tem muita claro gente que que nunca tem. pensou nisso. Aí traz esse marvado aqui, que eu vou dizer umas poucas e boas, vou demitir esse vagabundo e tal. Tem muita gente que faz isso, né? Aí fala um monte de bobagem, É. e aí a pessoa já está até com o gravador ligado e tal, né? Aí o funcionário vai dizer assim, olha, eu até não sou contra que ele tenha me demitido, eu não gostei da forma como ele fez, da maneira. Aí eu me ofendi, né? Aí eu se ofendi e por isso eu vou entrar na justiça com uma ação que não é pequena, de danos morais, etc. Então tem que ter planejamento, tem que ter algum protocolo para tudo praticamente, né? Caso contrário, a gente sai fazendo de qualquer jeito. E aí, pois não, Milena? Mas aí eu vou Sim, engrossar o caldo pois não. agora. Uma coisa, uma coisa é eu querer demitir e eu, como detentor, Sim, vou até pegar minha caneta aqui. Eu, como detentor, sim. como proprietário, eu tenho o poder da caneta e é Aham, uma BIC ainda. sim. Assina. Por que desse Uhum, comportamento? Por que que o proprietário ele chega uhum, nesse estágio? Por que que ele não se programa mais? E outra situação, é a primeira coisa que vem a nossa concepção do trabalho com os nossos clientes. Milena, eu não tenho dinheiro para fazer a rescisão daquele uhum, bendito. O uhum, que eu faço? Então, são duas situações. Uma coisa é se planejar uhum, para demitir e a pessoa simplesmente o planejar parece um ato de uhum, vingança, né? Parece um ato assim que a pessoa uhum. quer esbravejar. Mas como fazer isso de uma forma bem inteligente, Gilson? Uma forma empoderada, uma forma consensual, uma forma que você realmente mostra a autonomia que você tem do teu negócio e o É, respeito pelas pessoas. Só que em contrapartida, ele tem que saber se sem planejar dúvida. financeiramente. Como Não, fazer isso? tudo isso é muito importante, planejar financeiramente. E olha só, se a relação não deu certo, com todo respeito, né? Corta a relação e tal, que Deus abençoe. E a pessoa, ninguém merece ser maltratado, né? Aí, quando você falou assim sobre provisões, né, para se planejar para o pagamento do 13º, para uma eventual demissão, se planejar são Isso. as provisões que a gente orienta tanto, né? Se planejar para o pagamento do imposto que vai ser no terceiro mês, não sei quando. Então, tudo isso. Tá, mas eu não faço nada disso. Bom, então, quem não usa a cabeça É. desperdiça muitos recursos. Tem uma frase que me acompanha há 40 anos. Ou a gente usa a cabeça ou desperdiça recursos. Então, quando a gente usa a cabeça direitinho, então você se precaveu, pensou adequadamente, né? com inteligência. Agora, não usou a cabeça. A mesma coisa numa loja que ninguém usa a cabeça, bom, aí cada funcionário faz do seu jeito, as coisas estão todas sem medidas, né? Sem monitoramento, sem acompanhamento. É muito difícil isso. O canal Farma, Milena, hoje, nos dias de hoje, ele não tolera mais esse tipo de atuação, assim, uma atuação fraca, né? Amadora, aí tem consequências bastante significativas, né? Eu queria fazer uma observação aqui. Nós teríamos muito tempo, muitos assuntos para falar, né? Por exemplo, criar um plano de remuneração para os funcionários. Não tem problema. Vamos fazer assim bem rápido. Tem
problema. Nós estamos encontrando um monte de pessoas que estão com dificuldades, criaram um plano de remuneração absolutamente absurdo e que explodiu, né? Hoje o dono está, às vezes, com muita dificuldade, quebrado, e agora não sabe o que fazer, tem problema, tem que pensar, tem que planejar, tem que projetar no médio e longo prazo. Né? Então, você pode também anunciar para os nossos clientes que nos próximos dias, talvez dentro de 8 dias, talvez um pouquinho menos, nós vamos completar o plano de remuneração dos funcionários, um negócio altamente assim, ó, top, né? Que vai tirar muita gente de muitas dificuldades aí. Mas eu queria lembrar, a lista é muito grande, né? A lista é muito grande de atividades. Eu queria me lembrar o seguinte: no final do mês, no final desse mês, nós queremos fazer um fechamento, a última turma desse ano, a última turma de clientes desse ano. A gente tinha pensado, nós tínhamos pensado em alguma coisa como 25 empresas. Não vai dar. Não vai dar, talvez vai ter que ser menos, talvez tenha que ser. Aí depois pensamos em 20 empresas. Eu queria dizer o seguinte: nesse mês a gente tem feito bons contratos, a gente tem evoluído bastante, né? Nós também precisamos capacitar os nossos consultores, arrumar a nossa casa. Então, talvez, pode ser até que a gente consiga fazer uma turma mínima, talvez, no final do ano. É possível, né? E até, quem sabe, até corremos o risco de não ter turma, o que seria um negócio bastante lamentável, porque a gente já tem pessoas perguntando sobre essa turma do final de ano. Mas na última semana a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? Eu acho que hoje ainda é um pouco prematuro para a gente falar dessa turma. O que a gente sabe é que não seria uma turma com 20 empresas, 25 muito menos. Eu nem sei se vai dar para fazer com 15, porque a última turma que a gente está fechando é uma turma pequena, vai ter que ser bem pequena mesmo, né? E a gente não vai enganar aqui, né? Aquele negócio, nós vamos... Não, a gente é bem real o que a gente está falando, porque as coisas têm... As expectativas são muito intensas, são muito interessantes. Então, nós vamos... Se abrir vaga, vai ser pouca coisa, né? Isso. E, na verdade, esse intuito de abrir essas vagas, né, Gilson, normalmente o final do ano, ele é, de certa maneira, muito procurada por Sim. causa do início do ano que vem. Né? As pessoas já querem começar o ano no gás total, né? Mas realmente isso que você comentou é importante, que a gente trabalhe, né, essa questão das vagas limitadas, né? Se porventura aí fica essa fala, né, essa reflexão, nós vamos abordar aí dia 17, na última semana do mês, lives cheias, né, durante a semana. Então, fiquem ligados, né, no conceito aí de como nós vamos trabalhar isso e como a gente vai elaborar essa última turma com uma ação mais coletiva, uma ação mais otimizada, né, com preços também diferenciados poucas empresas. Milena, não te esqueça, você tem 2 minutos, tá? 2 minutos, sem dúvida. Já vamos começar a nos despedir, por favor. É verdade. Oh, meu Deus! Mas a hora que o papo tá bom, a gente já vai encerrando, lamentável, né? Isso, mas é verdade. Gilson, essa jornada a gente preparou com muito carinho, né? Com muito respeito para as pessoas ao qual estão dentro da consultoria, os nossos amigos, as pessoas que curtem o nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, né? Nós temos todo o link ali, a Ana compartilhou o acesso, o link está ali na bio. Enfim, queira ser alguém diferente a partir daquilo que você tem, a sua mudança de mentalidade, né? Não apenas porque alguém está falando para você faça algo diferente, faça algo para você, né? Se você tem a sua farmácia que você é empregado, né, tem um gerente na loja, comece a ver as oportunidades de mercado. Esse é o nosso grande lema dessa jornada, ameaças e oportunidades. Se você só enfrenta as ameaças, você começa a regredir cada vez mais e só foca no problema, né? Nós estamos
para que você faça intensa reflexão onde você está, para onde você Muito pode bom. chegar. Milena, vai Tá bem? acabar a nossa live. Te Agradeço a agradeço todos, imensamente, Wilson. tá? Muito obrigado a todos. Nos encontramos na próxima terça-feira. Procure no site que toda a nossa agenda está lá, tá bom? Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Milena. Obrigada, Gilson. Obrigada a todos. Uma ótima Tchau. semana para vocês.